Olá, pessoal. O tema desse vídeo será democracia representativa. Tá? Ah, Quando a gente fala de democracia representativa, nós temos que ter uma noção do que seja representação. O que é representação? Se a gente partir de um conceito lá do direito privado, tá? O Código Civil ele vai falar especificamente sobre a representação, que seria o instrumento de mandato, aquela procuração que aparece lá no direito privado. Ah, Pelo mandato do direito civil, o representante ele pratica atos em nome do representado, tá? E dentro dos interesses do representado. Tá? Esse mandato ele é chamado de mandato imperativo, por quê? A partir do momento em que o representante ou mandatário ele pratica atos em conflito de interesse com aquilo que o representante quer, o representado quer, o, o mandato ele pode ser extinto. Tá? E pode ser extinto a qualquer momento, na verdade. Então, a ideia de representação que vem desse Instituto do Direito Privado é a de um mandato imperativo, quer dizer, ele está vinculado à vontade do representado. Né? É o que acontece, por exemplo, na a representação sindical, né? Que é aquele grupo de trabalhadores elegem representantes não para atender os interesses de todos os trabalhadores, mas para atender os interesses daquele grupo de pessoas. Tá? A partir do momento que aqueles sindicalistas passam a, a buscar interesses que não são os interesses daquela classe de trabalhadores, aquele mandato ele perde a sua legitimidade, certo? Mas quando a gente fala de representação política, e, e isso muda muita coisa, porque sempre que a gente se remete à ideia de democracia, a gente fala de poder que vem do povo, para o povo e pelo povo, a gente lembra, na verdade, daquela democracia grega, né, de Atenas, em que todos os cidadãos iam para a ágora e ali deliberavam sobre os assuntos da cidade. Tá? Só que com um pequeno grupo, uma pequena população, eu consigo fazer isso, com um pequeno número de cidadãos. Só que quando você tem uma população grande, imagina só, a gente tem uma cidade aí de 100 mil habitantes. Tá? Como você vai conseguir fazer uma coisa dessa? Não consegue. Tá? Aí, é, a partir da Revolução Francesa, foi inserida essa ideia de representação política. Tá? Mas esses representantes, eles representam a quem? Eles representam toda a nação? Ou eles representam o eleitorado da pessoa que foi eleita? Tá? Vamos supor, fica fácil para a gente pensar em termos municipais, tá? Que o vereador ele representa os interesses dos munícipes, né? daquele público que o elegeu, certo? Mas vamos pensar em nível nacional. Tá? Um deputado federal, ele representa os interesses de quem? Só dos eleitores ali do seu estado? Ele representa a, a maioria política? Tá? Ou ele representa uma classe econômica? Tá? A gente tem que pensar em quem esse representante está representando. Tá? Isso é um problema de ordem teórica, mas isso tem consequências práticas também. Tá? Porque como a população pode questionar as decisões tomadas pelo representante? Tá? Essa é a ideia. Ah, Thomas Hobbes, quando ele vai falar de representação, ele vai falar que o conjunto de eleitos, ele não, é, eles não estão subordinados, né, esse conjunto de eleitos não está subordinado ao seu eleitor, tá? Mas sim ao corpo político como um todo. A ideia de Rousseau, a ideia de Thomas Hobbes é essa, que aparece lá pela
Goiás Fabre. Ela vai falar isso. E a gente tem que pensar o seguinte: lá no feudalismo, como é que o poder era distribuído? A gente tinha uma relação entre o senhor feudal e o vassalo, em que o vassalo entregava ao senhor feudal a sua fidelidade e o seu trabalho em troca de proteção e de moradia, certo? E o senhor feudal entregava a esse vassalo proteção e moradia. E ele recebia do vassalo fidelidade e impostos, né? Se precisasse convocar para um exército, ele atuaria, esse vassalo entraria no exército do senhor feudal, e seria assim. Tá? Existia um rei no período feudal? Existia, mas o rei ele não tinha uma relação com o vassalo daquele senhor feudal. Tá? O rei ele tinha relação com outros senhores feudais, tá? que eles trocavam favores. Tá? Então, essa estrutura de poder feudal ela foi superada. Tá? Então, essa ideia de que, ah, de que os representantes eles estavam ali para representar determinadas castas, isso aí era lá no feudalismo. Tá? Então, quando isso na Inglaterra, isso foi sumindo com o tempo, com o passar do tempo, e, e os representantes, os membros do parlamento, começaram a representar, na verdade, toda a sociedade. Foi uma forma de desvincular o, a concepção que se tinha de Estado, né, a estrutura de poder, com o feudalismo. Então, James Madison ele vai falar que um grande perigo para o governo de uma nação é a chamada violência das facções. E aí ele vai conceituar como facção, como um grupo de pessoas, quer representando a maioria, quer representando uma minoria, que isso não envolve, na verdade, um interesse coletivo, tá? O interesse de toda a nação, não, são grupos, tá? E que esses grupos, eles são contrários, eles são levados em consideração os interesses dos membros desse grupo, mas eles são contrários aos interesses de toda a nação, tá? Direitos permanentes ou direitos da coletividade, tá? Então, aquilo que os autores vão chamar de bem comum, que vocês vão ver lá no Rousseau, bem comum, a ideia de vontade geral, essas facções elas não vão tratar disso, tá? Elas vão tratar de assuntos específicos, por exemplo, essa ideia que a gente vê aí no Congresso Nacional de bancada da bala, bancada dos pecuaristas, bancada dos ambientalistas, e por aí vai, esses pequenos grupos que se formam, e hoje a gente tem aí os lulistas, os bolsonaristas, enfim, são grupos que não pensam, na verdade, eles estão pensando nos seus próprios interesses e não estão pensando no bem da coletividade. É essa a ideia. Aqui a gente está falando, independentemente de bandeira política, tá? A gente não está discutindo isso, a gente está falando só está aplicando aquilo que o Megson diz, tá? A ideia de facção. Aí ele vai falar que essa facção ela é prejudicial ao governo, certo? Isso é um perigo, na verdade, para o governo. E aí ele chama, na verdade, de república o governo que é exercido por meio de representantes. E aí ele vai chamar de democracia aquela democracia direta, tá? Que os próprios cidadãos tomam decisões políticas. Tá? Ele faz essa distinção, ele vai falar, então, o que nós temos é uma república. Tá? E essa república ela sofre um perigo pelas ações das facções. Tá? Só que esses representantes, segundo Megson esses representantes eles buscam, na verdade, a tutela do interesse coletivo, do interesse comum. Tá? A ideia de interesse comum, que é o que a gente chama hoje de interesse público. Tá? E aí, o que a gente tem que ter em mente? De que forma se consegue proteger a, a república, tá? O governo de uma nação, dessa atuação das facções. Tá? Por meio de um manejo que existe dentro do parlamento entre maioria e minoria.
Tá? A gente tem isso é difícil a gente ver no Brasil, a gente visualizar, porque a gente tem um governo de coalizão, a gente tem esses 1.000 partidos, tá? A gente não tem uma definição clara assim do partido da maioria ou um partido da minoria. Igual a gente vê nos Estados Unidos, o Partido Republicano e o Partido Democrata. A gente visualiza isso, a gente vê quem está no governo. Tá? A gente tem esses 1.000 partidos no Brasil, e aí a maioria e minoria ela é formada por uma coalizão, por um jogo de interesses que é formado para dar governabilidade a quem está no poder. Tá? Mas essa ideia de maioria e minoria, que é muito clara nos Estados Unidos, que é muito clara na Inglaterra, isso se tem há muito tempo, ela vai impossibilitar a tirania da maioria. Tá? Isso por quê? Porque nós temos uma alternância de poderes. Vamos supor o seguinte: se a gente tem um, alguém sobre o poder, eu tenho ali um partido que ele tem a maioria política e ele começa a governar. Se ele buscar tutelar só os interesses do seu partido, ainda que seja um partido da maioria, e ele comece a oprimir a minoria política, ele tem que pensar o seguinte: o mandato eletivo ele é temporário. Isso é uma técnica da República. Tá? O mandato ele não é vitalício. O governante ele vai ficar por um tempo ali e, acabado esse tempo, no Brasil são 4 anos, o mandato de presidente, o mandato dos deputados, governadores e tal. Então, esse cara vai governar e ele tem que governar pensando nos interesses do seu partido, mas ele tem que pensar no bem comum. Tá? Porque se ele descuidar da minoria política, o eleitorado na próxima eleição derruba esse cara. Ele perde o poder. Tá? Então, é uma forma, pensando nessa maioria e minoria, posição, governo e oposição, você tem que levar isso em consideração. Ainda que eu esteja no poder, eu vou ter que praticar atos pensando na minoria. Tá? E aí, tem um trecho do, do Florian Gerstern, que é um professor, que é um professor suíço. Ele vai falar o seguinte: tá aí na tela para vocês. Assim ele, e aí ele se refere ao partido majoritário, não pode levar em consideração unicamente os membros do partido, mas deverá forçosamente levar em conta os interesses de toda a população. Então, a, ainda que eu lide com essa coisa da maioria e da minoria, a maioria política ela não pode praticar uma tirania da maioria sobre a minoria política. Então a ideia sempre tem que ser essa: eu vou cuidar dos interesses da maioria, com certeza. Então a gente vai ter projetos de lei, ações governamentais que são voltadas a atender os interesses da maioria política, só que eu não posso descuidar da minoria, sob pena de eu perder o poder. Então a coisa tem que ser mesclada. A ideia é essa. Tá? Então, gente, em linhas gerais, era isso que eu tinha para falar com vocês a respeito de uma representação política. Lógico, no Brasil, a gente tem, esse sistema representativo, isso é no mundo todo, tá? Mas existem críticas a esse sistema representativo que são os seguintes, por exemplo, é, o próprio Megson ele vai falar, quando ele vai falar dessa representação, ele vai falar que vão ser eleitos pessoas virtuosas, né, que vão levar em consideração o interesse público, mas vamos supor que essas facções elas assumam o poder. Tá? Se essa facção assumir o poder, ela acaba com a nação, tá? E ela vai levar só em consideração determinados interesses para atender a sua população. Tudo bem, ele vai perder o poder, uma hora perde, democraticamente perde. Tá? Só que imagina a gente esperar aí 4 anos para isso acontecer. Muita coisa acontece. Tá? Então, uma crítica que se tem a esse sistema representativo é que a sociedade ela fica à mercê dos eleitos. Tá? Daí tem toda uma construção com o objetivo de falar sobre a participação democrática da sociedade e tal, que isso será tema de um outro vídeo nosso. Tá bom? Um abraço a todos.